e vida todos os dias. Eu tinha esquecido de colocar para gravar, tá? Então, eu acho que uma coisa, né, continuando a questão, uma questão importante é essa, tá, gente? Da gente pensar que a educação ambiental é uma coisa de todos, né? É o arroz com feijão, é a participação todos os dias, tá? Então, uns slides para a gente começar a discutir isso e ver, tá? Depois eu vou disponibilizar esses lá na plataforma, na nossa página lá da disciplina de educação ambiental, tá? Mas se vocês tiverem um e-mail da turma que vocês achem bom mandar também, né, com um backup, às vezes eu não consegui acessar a plataforma, meu computador lá em casa tá problema, eu consigo o e-mail, né, vocês me passem ou peçam para Adriana, tá? Que eu também posso passar esse conteúdo pelo e-mail, tá? Para termos esse plano A e plano B, tá? Eu do plano A e do plano B. Quando o plano A não resolve, a gente vai para o plano B, né? O plano B não resolve, a gente vai para o C, D, E, para não perder, para a gente não perder nada, tá? Então, eu vou colocar a apresentação aqui, tá? Opa, desculpa, mas eu tô na ação errada. Ocultar. Só um minuto que eu já vou resolver isso. Deixa eu aqui, voltar lá de novo. Uma janela. Isso que eu quero. Tá todo mundo vendo aí a janela, gente? Tá todo mundo vendo a janela? Sim? Tá todo mundo vendo a janela? Sim? Não? Não, Heloísa? Sim, sim, sim. Tá. Tá, beleza. Então, então, hoje a gente discutiu um pouquinho sobre a educação ambiental no curso de pedagogia. E uma coisa importante, né, que é preciso a gente relembrar, né, lá no ensino fundamental, no nosso ensino médio, a gente já deve ter ouvido alguma dessas palavras, já deve ter participado de alguma atividade que fale dessas palavras, ou lido alguma coisa sobre essas palavras, né? Então, eu fiz um mix aqui de alguns conceitos que são importantes de educação ambiental, né? Natureza, homem, sociedade, biodiversidade, construção, preservação, resíduos sólidos, água, segurança alimentar, indígenas, comunidades tradicionais, plantas, animais, montanha, flora, fauna, aves, doença, bem-estar, meio ambiente, recurso renovável, não renovável, árvores, e aí um monte de coisas, né, que estão ligadas aí, toda essa natureza que nos circunda, né, e toda essa natureza que nós fazemos parte, né, e nesse primeiro momento, quando a gente pensa, fazemos parte, né, fazemos parte da natureza ou estamos a par da natureza, né, aí já entra um grande conflito da educação, né, a educação ambiental, quando ela surgiu lá na década de 70, né, como disciplina, né, educação ambiental, a gente precisa ensinar isso na escola, a gente precisa fazer atividade disso na escola, né, a gente, né, a natureza está lá, né, a natureza está lá, a natureza é uma coisa maravilhosa e ela está lá e eu estou aqui como ser humano, né, e por muito tempo, essa visão distanciada, né, que os humanos não faziam parte dessa natureza, né, a natureza é um ser místico, intocado, ela tem que ficar lá, quietinha, longe dos humanos, né, nós humanos temos que ficar longe, né, trouxe, né, um comportamento aí que não é muito, né, na resolução dos problemas ambientais, né, porque a natureza sendo vista de forma distanciada, né, a gente tem que preservar a natureza das pessoas, deixar ela intacta, ninguém pode ir lá,
E em alguns momentos, né, acabou se percebendo que a natureza não era, né, a natureza estava lá afastada, e com esse afastamento, né, tudo que a gente fica muito afastado, né, e acabou trazendo uma coisa um pouco, distanciou, né, o ser humano da natureza, tá? Então, um conceito, né, para a gente pensar aí, né, então, é que a natureza, ela precisa, né, o homem precisa da natureza, né, precisa da natureza, e precisa dessa vida em sociedade, né, e principalmente de conservar tudo isso, né. Esses dois conceitos aí que estão aí nessa chuva de ideias, né, conservação, são dois conceitos que eu discuto muito, né, sempre com os alunos da biologia e com os alunos de outros cursos que eu já trabalhei, que a gente precisa saber muito bem a diferença, né, entre conservação e preservação, né. A conservação, ela põe o ser humano junto, né, a gente precisa para a gente poder usar aquilo, para a gente poder acessar a natureza, né, e a preservação cria esse ser mágico que é a natureza, que a gente não pode encostar, a gente não pode tocar e que a gente tem que ficar afastado dela para ela poder ficar inteira, né. E essa questão da preservação acaba afastando, né, a questão social que a natureza tem com as, né, e com esse mundo que a gente vive. Tá? E a pergunta que eu faço aí, né, o que a educação ambiental tem com tudo isso, né? Tô vendo esse monte de conceito que eu vi nas ciências, na aula de biologia lá do ensino médio, que saco, né, que eu não gostava. O que a educação ambiental tem a ver com isso tudo, né? Então, quando surge a disciplina de educação ambiental na década de 70, ela vem justamente para tentar colocar isso tudo num pacote, né, e ensinar as pessoas que isso precisa ser conservado ou preservado, dependendo da linha que se seguiu aí da educação ambiental, né, e que todas essas coisas, né, resíduos sólidos precisam ser revistos, estudados, as pessoas precisam ser educadas em conviver com eles, né, o uso da água, que a gente discute tanto, a questão dos alimentos, a questão das pessoas que não são iguais a gente, né, sejam indígenas, sejam comunidades tradicionais, sejam outros povos, né, que são as plantas, né, para os animais, né, o que é o meio ambiente, né, ação para o meio ambiente. E, mudou de slide aí, gente? Mudou de slide? Sim? Tá. É porque semana passada eu tive problemas nessa mudança de slides, por isso. E uma coisa, né, que a gente trouxe em dicotomia, né, a questão da natureza e sociedade, da conservação, né, e é uma dicotomia que a gente vive até hoje, né. Essa discussão sempre existiu, né, com um pouco mais intensa na década de 60, né, com a explosão, né, do pós-guerra, né, e com muita, né, a população do mundo aumentou e novas tecnologias, evolução, uma nova industrial, né, uma revolução tecnológica, começou essa dicotomia, né, que a sociedade não pode conviver com a natureza é inimiga da sociedade, ou a sociedade é inimiga da natureza, né? E a pergunta que eu faço, né, se são amigos ou inimigos, né? E a questão também de conservação e desenvolvimento. Será que é possível a gente ter desenvolvimento econômico? Ih, tá longe o meu travesseirinho de andar na cadeira. A gente consegue ter desenvolvimento econômico e conservar a natureza ao mesmo tempo? Esse é um grande desafio aí que a ciência tem para resolver, mas a sociedade também tem para resolver, né? E a educação entra aí para tentar conciliar isso tudo, né, e ajudar, de alguma forma, colaborar,
né, que essas quatro coisas aí sejam amigas, vamos colocar assim, né, convivam harmonicamente, que é a natureza, a sociedade com a natureza e a conservação dessa natureza, o desenvolvimento, né. Tem um autor que eu gosto bastante que discute que a gente não deveria falar de desenvolvimento sustentável, né, e sim envolvimento sustentável, tá? Eu até quero passar esse texto para vocês lerem, que eu acho que é bem importante essa provocação, né, que esse autor faz aí sobre desenvolvimento, né, e conservação, tá? Então, continuando a nossa discussão aí, a gente chega na Revolução Industrial, né? Então, quando surgiu esse pensamento de criar uma disciplina de educação, de criar lá mecanismos, né, de levar isso para a escola, de levar isso para a fábrica, de levar isso para a praça, né? Então, com a Revolução Industrial desde a década de 30, né, desde lá de 1929, e depois, né, com o advento da Segunda Guerra na década de 40, 50, né, acaba a guerra em 45, e o mundo começa a voltar a uma possível normalidade na década de 50, e eu tenho aí um uso desenfreado dos recursos naturais, né, na Revolução Industrial em 1930, né, na década de 30, e depois, né, nesse reerguer do mundo, né, na década de 50. E desenfreado dos recursos naturais, muita emissão de gás carbônico, muitos usos naturais, produção em massa, trabalho, lixo, Inglaterra, né, cinza, a Europa muito cinza, essa tecnologia toda depois da década de 50 vindo para os países em desenvolvimento, né, vindo para a América do Sul, para a América Central, já, né, América do Norte mais desenvolvida, mas também com os problemas ambientais, né, que essa revolução, né, revoluções trouxeram para o mundo. E algumas perguntas vão surgir, né, principalmente dos cientistas e de alguns outros, de filósofos, de outros estudiosos, em relação ao que estava acontecendo, né? A Terra começava já a dar respostas, né? E nós, seres humanos, também começávamos a sentir os efeitos de todo esse movimento, né? E perguntas surgem, né? Como qual a qualidade da Terra, né? Quando o planeta Terra vai aguentar toda essa emissão de gás carbônico? Até quando está todo esse desmatamento, esse uso desenfreado de recursos minerais, a questão do esgoto, do lixo, do uso de tudo, né? E também, né, uma outra pergunta que está totalmente ligada a isso, né, até onde os seres humanos podem explorar, né, o pré-sal, toda a rocha, o alto do Himalaia, e também começam a surgir problemas ligados à saúde pública, né, como doenças por poluição, problemas respiratórios, doenças causadas por contaminação de esgoto e por outras coisas, e até mesmo, né, pelo excesso de trabalho que a Revolução Industrial traz trabalhadores, né? Então, tudo isso, né, tem uma ligação com o meio ambiente, né, e com a educação das pessoas, né? Na época da Revolução Industrial, né, na Europa surge um movimento são de parques, né, verdes, porque as pessoas passavam um dia na fábrica, né, ficavam em apartamentos, em lugares muito apertados, e precisavam, né, de ter o final de semana, no feriado, um passear, né, um lugar para poder se sentir mais confortável, né, e, então, se começou o movimento, né, no Reino Unido, dessa criação de parques, né, e de áreas verdes, onde as pessoas pudessem ter esse contato com a natureza, justamente porque havia um déficit, né, e esse contato com a natureza não podia ser administrado, né, porque as pessoas não podiam chegar lá simplesmente fazer um churrasco, né, jogar lixo para todo quanto é lado. Então, tudo isso, né, cria aí um caminho para que haja essa sistematização do que a gente conhece hoje como educação ambiental.
E como que a educação ambiental começou? Né? Então, esse debate contemporâneo sobre natureza, sobre o uso desenfreado de naturais e outras coisas, surge aí nos anos de 60, então, vindo desse pós-guerra, num momento de Guerra Fria na Europa, aquele movimento, né? E em 1962, né, a Rachel Carson lança um livro chamado Primavera Silenciosa, né, que discute aí os problemas que a questão agrícola começa a causar na Europa. Agrotóxicos das pessoas, nas mulheres, de crianças nascendo feitos e outras coisas. E esse livro da Primavera Silenciosa da Rachel, ela desperta, né, o mundo para ir pensar um pouquinho, tipo, o que a gente está fazendo com esse lugar que a gente mora, né? E a gente só tem esse lugar para morar. E em 1970, né, esse livro começa aí a ser discutido e outras discussões começam a vir nas reuniões da ONU, né, como o Clube de Roma em 72, em 75 com a Carta de Belgrado, né, e em 77 na culminância da Conferência de Tbilisi, que começa a se discutir, né, que precisa rever certos pontos e precisa começar a trabalhar com as pessoas, né, para se aproximar da natureza e resolver todos esses problemas ambientais, né, que a Revolução Industrial, né, que vinha caminhando na década de 30, que veio né, no pós-guerra pós a Segunda Guerra Mundial, né, na década de 50 e 60, né, com a Guerra Fria, com a Revolução Verde na agricultura, que traz toda a tecnologia criada para a guerra, para a agricultura, né. E em 1980, né, em 1984, ocorre uma tragédia, a tragédia de Bhopal, na Índia, né, onde há um boom de contaminação química, né, num país em desenvolvimento, pobre, né, e causa uma série de coisas, né, de problemas aí lá em Bhopal, e esses acidentes começam a atenção mundial, né, isso cai na mídia e começa essa discussão aí. Logo em 1986, né, vem aí o acidente de Chernobyl, né, a radioatividade vinha da Segunda Guerra, vinha lá já um pouco da Segunda Guerra, quando vinha também da Guerra do Vietnã, né, quando os Estados Unidos usa a bomba lá contra os vietnamitas, à base de energia radioativa, e o acidente de Chernobyl destrói uma cidade, né, mata e deixa milhares de pessoas doentes, e até hoje, né, se tem aí uma contaminação das pessoas, né, e isso vira uma loucura, né, e em 1987 se tem um relatório de Brundtland, que é um relatório também lá pela ONU, né, e em 1990 tudo isso culmina, né, na Eco 92, em 1992 no Rio de Janeiro, né, com a criação do que se chama de Agenda 21, né, que se formulou toda uma agenda, né, se sistematizou toda uma agenda de estratégias que deveriam ser alcançadas até o século 21, né, até o século 21, e uma delas, né, uma das questões que vem na agenda ambiental, na Agenda 21, lá, elaborada durante a Eco 92, é a questão da educação ambiental, né, então, a educação ambiental, ela vira lei, né, no Brasil, decretos no Brasil e em outros países no mundo, a partir de 92, né, não que ela não ocorresse com todo esse movimento da ONU e das reuniões, das cartas, do Clube de Roma, conferências, mas aí ela tem, né, a Agenda 21, ela traz essa base para a criação de legislações e outras relacionadas ao Agenda 21, né, e aí, né, em 1997, a educação ambiental, ela aparece nos parâmetros curriculares nacionais,
né? Então, um longo caminho traçado aí desde do primeiro riscar do fogo, lá em 62, da Primavera Silenciosa, né? Então, em 97, ele entra nos planos curriculares nacionais, né? E em 99, se tem a publicações de leis aí de Política Nacional de Educação Ambiental, da Política Estadual de Educação Ambiental, em muitos estados, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Em 2005 se comemora a década de educação ambiental, né? Que ela começa lá na década de 90, em 2005 se comemora a década de educação ambiental. E em 2013 você tem aí o texto final do Programa de Educação do Rio de Janeiro, tá? Esse material foi extraído de um documento do INEA, tá? É o órgão, né, estadual de meio ambiente do Rio de Janeiro, tá? Mas coisas eu acho que são fundamentais aí para a gente saber é que a educação ambiental vai aparecer nos PCNs em 97, né, e que ela surge realmente mais sistematizada e com mais base com 92 dentro da Agenda 20, né. Como disciplina, ela realmente é recente, né, as primeiras disciplinas começaram a ocorrer sistematicamente no mundo na década de 70, então uma disciplina aí que está aí com seus 40 anos, né, em alguns lugares com 40, em outros com 30 anos, né, no Brasil, realmente, como educação ambiental no PCN, ela surge no final da década de 90, então, aí, com 20 anos, né, uma garotinha, né, deve ter, a educação ambiental no PCN aí deve ter a idade da turma, né, gente, vocês estão no segundo ano, vocês estão mais ou menos com uns 20 e poucos, anos, né, 19 e 20. Então, tem mais ou menos aí, eu acho que é a idade de quase as meninas e os meninos aí da turma. Então, é uma disciplina relativamente recente, tá? Tô vendo que tem um erro aqui no slide. Eu formatei, esqueci de formatar esse slide aqui, tá? Mas eu prometo que eu mando para vocês bonitinho. A educação como disciplina surge na década de 70, nos seus primeiros passos, né? E a gente tem pela literatura de educação ambiental duas correntes, né? Uma corrente conservadora e uma corrente crítica, tá? E quem educação ambiental conservadora, né? Vocês viram isso, essa discussão aí com Pedro Paulo, meninas e meninos, sobre a questão da educação ambiental, essa questão da crítica, da conservadora, como é que foi isso? Vocês querem digitar no chat? Se não viram, pelo menos uma me dá só um feedback aí, um retorno que não viram isso. Não, professora. Não, Alice, tá. Então a gente vai ver então lá, tá? Carol também disse que não tá lembrando, tá beleza. Então tá indo, gente. A conversa, vocês estão me ouvindo direitinho, tá dando para entender. E essa questão da aula online não é a mesma coisa da sala, né? Que a gente vai falando, assistindo, e eu acho estranho não ter esse. É difícil ter esse feedback, né? Toda hora parar e falar, mas vocês podem me interromper, tá, gente? Isso era uma outra coisa que eu esqueci de falar, que vocês podem me interromper, tá? Dá uma chamadinha aí no chat, prof, quero fazer uma pergunta, que a gente volta, tá? Então, vamos seguindo até o último slide e a gente faz uma rodada de dicas. Pode ser assim? Vamos lá. Então, a gente tem aí a questão da educação ambiental conservadora, né? Que era a linha que surgiu, né? Imagina lá na década de 70, quando a disciplina surge em alguns lugares, o pessoal joga para os professores assim: agora você tem que ensinar educação ambiental para a tua turma, né? Você tem que ensinar educação ambiental para a tua, né? Aí o professor assim: meu Deus, o que eu faço agora, né? E era, né, a linha da educação ambiental conservadora, ela entra bem na linha mesmo, né, do homem da natureza, né, do ser humano afastado da natureza. A natureza é lá um ser intocado, e eu preciso deixar ela lá quietinha, e eu preciso criar formas de deixar ela lá quieta e preservar ela lá quietinha, né.
E com isso, né, a gente tem aí educação ambiental que não remete ao que é realmente, né, o que é da estrutura da sociedade, né, ela não questiona a origem dos problemas e não pretende transformar a realidade, né, ela quer falar que a natureza é bonita e que eu preciso fazer desligar a torneira enquanto eu escovo o dente para não gastar água, né, ela não vai atrás da origem dos problemas, de puxar criticamente o que eu posso fazer para realmente melhorar, para realmente educar as pessoas. Eu preciso beber um pouquinho de água, gente. E, né, ela acaba se baseando em atividades isoladas, aquela lá de hoje é o dia da reciclagem, a gente vai separar o material aqui com as crianças, né? Mas por que a gente tem que separar esse material, né? Como é que a gente pode criar um jeito de fazer isso todo dia, né? E essas perguntas não são feitas quando se trabalha numa educação ambiental conservadora, que hoje está à moda, né? E não leva em consideração a parte socioambiental. Então, não se preocupa com isso, né? Se preocupa em resolver aquele problema isolado que eu tenho ali, porque eu preciso trabalhar aquilo ali na disciplina, né? Meio assim, me deram a disciplina de educação, né? Então, lá na escola, eu estou trabalhando lá na escola X, né? Lá na escola do Arco-Íris, e me deram lá, tem que trabalhar lá uma vez por semana, 1 hora com as crianças sobre educação ambiental, né? Aí esse tempo meu pego e a gente fica com brinquedo reciclado, né? Com material reciclado. Mas por que você tem que usar aquele material reciclado, né? Por que eu não posso comprar um material novo, né? Como é que esse material reciclado chegou aqui? Né? Então, é bem era uma educação ambiental muito engessada, né? E sem pensar nos problemas, né? Não quer transformar realidade nenhuma. Quer fazer aquilo ali mesmo só para constar. E dentro da ambiental conservadora, né, que vem lá da década de 70, vem esse conceito aí do preservacionismo, né? Que a natureza tem que ser intocável, né? Eu não posso ir lá, ela não pode vir aqui, né? O homem não pode estar nela em tempo nenhum, né? O homem só pode ir lá para admirá-la, né? E eu não posso ter contato, me sentir parte dela, né? E o preservacionismo, gente, foi uma linha de pensamento, uma linha de pensamento aí dentro da ecologia, que baseou a criação das unidades de conservação que a gente tem desde, né, lá do primeiro parque nacional que foi criado nos Estados Unidos, né, que é o parque lá de Yellowstone, o parque do Zé Colmeia do desenho animado, que eu acho que ninguém mais sabe quem é o Zé Colmeia. Eu estou precisando arrumar um exemplo novo lá do Yellowstone, mas o Zé Colmeia, se alguém mais velho aí da turma, talvez tenha assistido esse desenho quando era criança. E as pessoas, né, isso baseou, né, não é uma coisa que a gente pode julgar assim, é ruim. Não, era o que se tinha na época, era a linha que se acreditava, né, e como tudo na nossa vida as coisas evoluem, né, e só isso hoje, né, só o preservacionismo hoje não responde perguntas, né, e como a educação ambiental conservadora hoje não responde mais as perguntas, né, as perguntas e as necessidades que a gente tem, tá? O comportamentalismo foi outra linha dentro da educação ambiental conservadora que surgiu, né, que é aquela famosa ordem, né, de ordenar as coisas com aquelas plaquinhas, apague a luz, feche a torneira, né, tome banho de 5 minutos, né, então as pessoas na escola, por exemplo, nessa época, fizeram um monte de placa relacionadas a essas coisas todas, colando pela escola, ou pelas suas fábricas, e falavam que isso era educação, né? Não é só isso que é educação ambiental, né, gente? Isso é só uma, não estou falando para, né, eu sempre falo aulas, não é para não fazer isso, né, mas não é só isso, né, isso é apenas uma etapa de um processo de educação ambiental, que é fazer sinalização na escola, sinalização numa fábrica, né, sinalização na rua do nosso bairro,
que a gente frequenta do nosso bairro, né? E também surge aí a linha da ecoeficiência, então, as fábricas, as pessoas, a indústria, achou mirabolante que usando embalagens recicláveis, né? Não, mas eu vendo meu produto lá, embalagens recicláveis, eu estou protegendo o meio ambiente, né? Não é só usar embalagem reciclável que está protegendo o meio ambiente, né, gente? Tem toda uma cadeia envolvida com reciclagem, tá? Que se vocês sinalizarem de terem curiosidade de conhecer, a gente pode trabalhar isso num seminário na sala, né? O que é a reciclagem, mais com reciclagem, a importância da reciclagem, que eu acho, né, penso que é uma coisa legal da gente discutir como educador ambiental, trazer essa questão crítica, né? A questão crítica, às vezes as pessoas ouvem a palavra crítica, né, e pensam assim, ah, tá falando mal. Não, não tô falando mal, né? A crítica na sua essência, né, é entender aquilo na sua totalidade, ver os lados para poder até transformar aquilo ali de uma forma melhor, né? Usar o que a gente tem de uma forma melhor, tá? Então, essas três coisas aí, né, essas três correntes que surgem aí, que baseiam também as ações da educação ambiental conservadoras, elas, como atividades isoladas, algumas cansam as pessoas, né? Essa questão do comportamentalismo, eu vi muito isso, quando eu estava lá no magistério, que eu tinha lá meus 15, que isso estava muito, né? Pessoas zombavam, pô, mas que saco, né? Pô, rolando isso aqui, apague a luz, fecha a torneira, lixo no lixo, né? Colocaram aquelas placas ali e não conversaram com ninguém, uma palestra, não envolveram a comunidade. E não tem retorno quando a gente não envolve as pessoas, né? Quando simplesmente faz uma coisa mecânica, né? Mecânica, assim, né? Essas atividades são importantes, gente, são essenciais, mas elas não podem ser feitas isoladamente. Elas não podem ocorrer como atividades, como muitas pessoas acharam, né? E praticam há muito tempo e ainda praticam, tá? A educação ambiental ela tem que ser um processo construído, né? Tem que ir lá nos teóricos da educação, né? Por exemplo, Vygotsky, na Ana Maria Montessori, que eu gosto muito, né? Que é a construção do conhecimento, né? Então, a construção também de uma educação ambiental, de uma educação das pessoas para viver com o meio ambiente, para viver o meio ambiente, né? E logo depois, né, nessa crítica aí, surge, né, o que a literatura coloca como educação ambiental crítica, né, também chamada de ambiental transformadora ou emancipatória, né, nomes bonitos, né, gente, assim, uma coisa, né, transformadora, né, e, né, a educação ambiental crítica, ou transformadora, ou emancipatória, ela traz, então, né, que a consciência ambiental ela tem que ser discutida em cima de questões socioambientais que envolvam as pessoas, né, a sociedade e o ambiente, né? E que o sujeito, né, esse ser humano, ele começa, ele passa, né, ele precisa a entender que ele faz parte desse todo, né? Que ele não é um ser à parte dessa natureza, né? Ele é um ser da natureza, ele faz parte da natureza, né? Ele também é um animal, né? Nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal, né? Então, a gente come planta, a gente, né? Tem gente que come bicho, a gente come planta, né? A gente veste roupa de algodão, a gente toma remédio à base de uma planta, à base de um bicho, à base de um fungo, né? A gente está aí usando petróleo, comendo, derrubando madeira, usando papel, usando água, né? A gente toma, bebe água. Então, faz parte dessa natureza, né? A gente não pode achar que a natureza é um supermercado. A gente vai lá, pega, compra, usa e descarta e joga fora, né? E como é que essa educação ambiental crítica pode ser trabalhada e ela precisa ser trabalhada, né? Eu preciso de práticas coletivas, né? As questões ambientais, eu escuto isso já há muito tempo, desde lá dos meus 20 e poucos anos, né? Quando eu fui fazer o mestrado, que as
ambientais, elas não vão ser resolvidas só pelos biólogos, ou pelos engenheiros florestais, ou pelos geógrafos, né, ou pelos geólogos, né, a gente precisa de todo mundo, né, precisa de se ter todo mundo, né, todo mundo está aqui nesse planeta Terra navegando, né, está todo mundo navegando aí, seja em qual barco for, ou em qual meio for, né, no barco, na canoa, na boia, no bote, na porta do Titanic, né, mas está todo mundo aí. E que isso não é ouvido, esses problemas que nós mesmos criamos, né, de poluição, de desmatamento, de uso desenfreado de recurso natural, se a gente não tiver uma prática coletiva, né, se a gente não sentar e fazer isso coletivamente, né, fazer essas intervenções coletivas. E a escola é o palco do coletivo, né, vamos pensar nisso, né, a escola é um palco do coletivo. A gente tem ali que vem de diferentes famílias, de diferentes credos, de diferentes formações, né, de diferentes jeitos de criações, e ali é uma prática coletiva no dia a dia, né, a gente ensina português, a gente ensina matemática, inglês, ciências, história, geografia, educação física, né, né, nós professores, a escola ensina a cuidar do corpo na educação física, e a gente não ensina a cuidar do meio ambiente, né, que a gente tira nosso sustento, nossa comida, nossa água, tudo que a gente viver, né, então, a questão da participação social é importante, e trazer esse ser humano como parte da natureza, isso é uma coisa essencial quando a gente discute educação ambiental, né, a gente precisa colocar isso para os nossos alunos e trazer esse espírito para os nossos alunos, fazer esse sujeito social pensar nisso. Eu faço parte da natureza, eu sou a natureza, né? E o que eu vou fazer isso? Que mundo que eu quero deixar vai vir depois de mim, né? Isso pode ser muito utópico, muito que eu estou falando aqui, né? Vocês devem estar pensando assim, a professora surtou hoje, né? Tipo, a professora é uma ecochata, né? Não, eu não sou ecochata, né? Eu uso um carro, eu tenho coisa de madeira em casa, eu tenho um sapato de couro, né? Eu compro comida no supermercado, né? Que vem lá do agronegócio, né? Arroz, farinha de trigo, soja, né? Todo mundo faz isso, né? Mas o que eu vou fazer como pessoa, como professor, para fazer esse pensamento de algumas coisas que a gente vive hoje ser diferente daqui para frente, né? Educação ambiental crítica, né? Precisamos nos entender como parte da natureza, né? Como parte da natureza e como ser que pode transformar isso, né? Que pode melhorar essa condição que vem se arrastando aí no mundo com as ações, né? Ao longo. E eu acho que era isso, né, um pouco assim, colocar esse monte de pergunta, de questionamento para vocês, né, eu gosto muito estudei, né, lá no ensino médio, lá no curso normal, alguns educadores, né, e um dos educadores que eu acho fantástico a metodologia, a linha de trabalho é da Ana Maria Montessori. Eu não sei se vocês já tiveram essas disciplinas aí na pedagogia, ou se alguém fez magistério e estudou esses diferentes autores, mas a Montessori, com suas práticas de vivência e de coisas, eu acho que tem tudo a ver com a educação ambiental, né, e a transformação, a emancipação, eu gosto muito dessa coisa, né, de ser um facilitador, né, facilitador, de ser um colaborador, né, de estar junto, mostrar e de falar e de vivenciar as coisas, tá? Então, dentro das coisas que eu tenho pensado aqui desde segunda-feira na minha cabeça, da gente fazer umas atividades práticas quando a gente voltar para a sala de aula, né? Quando a gente voltar para a faculdade, eu puder conhecer todas vocês de carne e osso, né? Não quando eu estou vendo de carne e osso aqui, mas perto, né? Sentir a energia, o calor das pessoas, da gente fazer umas atividades, né?
até vocês vão pensando aí também quero que vocês pensem em coisas que vocês têm vontade de fazer e da gente começar a trabalhar essas coisas, tá? Então, como um primeiro momento, né, eu queria deixar hoje já uma parte de uma avaliação, um exercício, né, até para conhecer vocês, conhecer a escrita de vocês e o pensamento e ver, né, aonde eu posso puxar daqui e fazer as coisas. Eu queria passar ação, né, um texto individual aí para cada uma, né, falar para mim um pouquinho aí sobre educação ambiental, sobre histórico, então vocês darem uma pesquisada, né, do que é educação ambiental, né, e também a opinião de vocês sobre o assunto, tá? Então eu pensei essa entrega desse trabalho daqui a 2 semanas, né, hoje é dia 6, essa entrega no dia 20, tá? Pelo e-mail no primeiro, tá? Eu ainda não consegui a plataforma, o professor Maurício ainda está resolvendo esse negócio essa semana, tá? Então, um texto pequeno aí, não precisa ser um texto longo, entre 15 e 30 linhas, tá? Arial 12, num documento, tá? E mandar para o meu e-mail da EDB, que está aí, tá? Eu vou disponibilizar isso lá na plataforma, mas eu também posso mandar pelo e-mail, se vocês tiverem, né, nesse primeiro momento, e também, como eu já tinha dito, né, como um plano B, tá? Perguntas, gente, eu acho que agora é o momento das perguntas, de vocês falarem o que vocês acharam, o que vocês estão pensando, o que vocês estão afim, o que vocês pensaram, vocês estão cheios de trabalho, lá vem essa professora com mais um, como é que é? Professora, boa noite. Tem 2 perguntas no chat para a senhora já. Porque quando eu estou na apresentação eu não vejo o chat, Patrícia. Vamos lá, Caroline. Professor, esse momento de isolamento atual pode ser considerado como educação ambiental conservadora? Se a gente pensar por um lado, sim, né, Carol? Porque tá um pouco essa coisa, né? A gente está com um problema aí em relação à questão, por exemplo, da coleta de material reciclado, né? As pessoas estão com medo e tem aí vários mitos, né, em relação a essas coisas e tá uma questão mesmo de comando e controle, né? Tá meio um comando e controle aí quando a gente pensa de educação ambiental nesse momento, tá? Isabela. Professora, podemos dizer que a educação ambiental conservadora valoriza a preservação do meio ambiente, enquanto a crítica valoriza uma conservação. Sim, a educação ambiental conservadora é mais essa preservação, né? Que a natureza é esse ser místico lá, que a gente não pode tocar, né? Que a gente só pode visitar um pouquinho e vir embora. E não promove uma conservação, né? É a história que a gente sempre discute, né? Quando a gente não gosta de uma coisa, né? Ou quando a gente não gosta muito de uma coisa, a gente não acessa aquilo, né? A gente não usa. E a gente não se importa, né? Então, quando a gente se importa com alguma coisa, é porque a gente gosta, né? E um caminho para fazer as pessoas gostarem da empresa e tratarem ela bem, né? E comprarem ela é gostar dela, né? E a educação ambiental conservadora acaba fazendo as pessoas até, vamos colocar, zombarem, né? A questão, tipo, que saco, né? Essa escola tá cheia de placa, né? Não vou jogar o lixo aqui nesse negócio porque eu não quero jogar, não tô afim, né? Vocês são alunas, né? Lógico que a gente está no ensino superior é diferente, mas se teve a oportunidade de trabalhar com adolescentes, crianças, às vezes, eles são, né? A gente já foi rebelde uma vez na vida, né? E é difícil, às vezes, essa questão, né? A mesma coisa, e uma questão crítica, por exemplo, é se colocar, chegar, né, numa comunidade, por exemplo, numa comunidade carente, né, e colocar aqueles latões coloridos, né, simplesmente a prefeitura lá, ou alguém qualquer, resolveu mandar 5 latões, cada um de uma cor, né, um verde, um amarelo, um azul, e vira para como assim, não, porque agora tem que colocar né, cada coisa numa cor, se virem, né?
e educação ambiental conservadora, né? Quando a gente acha que só chegar lá e pôr a lata de lixo resolve, o que tem que pôr naquela lata, o que tem que pôr em cada lata de lixo, por que tem que colocar aquela lata de lixo, né? Por que é importante separar e mostrar a importância daquilo, fazer as pessoas viverem aquilo, né? Então, a tal conservadora, ela realmente valoriza a preservação, né? Essa coisa da natureza ser uma coisa intocada, e, na verdade, as pessoas também não gostarem da natureza, né? E acharem aquilo desnecessário. Ah, lá vem mais uma placa, né? Lá vem esse povo de novo com essas placas que não serve para nada. Aí a pessoa, às vezes, que fez esse projeto e não pensou nessas coisas que tinha que envolver, que tinha que chegar lá e resolver as coisas, chega lá daqui um mês, não tem mais lata, roubaram a lata, o lixo, tem lixo orgânico misturado com ferro, né, com metal, a lata tá amassada, tá tudo rasgado. Então, esse novo caminho, né, a educação ambiental crítica, a gente precisa pensar nisso, né, na vivência, né, na conquista daquilo no dia a dia com as pessoas. Tem mais alguma pergunta? Porque no risco fósforo não, que eu falo muito, vocês têm que falar também. Tá respondido, Isabela? O que mais, meninas? E meninos? Que nós temos meninos nessa sala, né? Temos meninos. Temos meninas e meninos. Gustavo. Gustavo. Temos um menino, gente. Acho que São só dois. Tem o Pedro também, professora. Então temos dois benditos ao fruto na nossa sala. Sim. Na época do magistério não tinha nenhum, gente. Eram só meninos. Era uma confusão. Esse monte de mulher junta. Quem da turma fez magistério de ensino médio? Pode falar, gente. Fez, quem mais? Gostava do magistério do ensino médio ou não? Não, professor, eu fiz o normal, não fiz ensino médio normal. Você fez o ensino médio normal, Gustavo? Fiz ensino médio normal, terceiro Você ano não normal. fez o curso de magistério? Não fiz igual as meninas fazem lá no Pedro Braga, não. E veio para a pedagogia, Gustavo? Pode repetir para mim, professor, que eu não entendi? Você veio parar na pedagogia por quê? Professora, porque na verdade, eu ia fazer o curso de letras, né, mas... Sim. Aí não teve turma, você foi para as meninas? Não, na verdade, eu sempre quis ser professor, já sou professor de inglês, aí eu sempre quis ser professor. Eu acho por que não ser professor de tudo agora, né? Trabalhar com educação e acho que o ano passado a pedagogia me conquistou bastante. Acho que foi a reafirmação que eu estou fazendo por certo, graças a Deus. Bacana saber disso. Rayane, eu gostei muito, me encontrei. Gente, fico bem feliz, assim, de saber que vocês gostam do curso. E é isso, gente. Eu espero atender aí a expectativa de todos, né? A professora Ângela tem expectativas que eu tenho medo, às vezes. Mas eu espero vocês a colaborar nessa formação da formação de vocês, né? De pedagogos. E é importante, né, que essa questão que a educação ambiental ela seja vivenciada no dia a dia, né, que ela esteja junto com as outras disciplinas, né, que ela não seja aquela disciplina isolada, que a gente tem lá um tempo por semana, na escola, um tempo de 15 em 15 dias, e faça só alguma atividade para constar lá no diário, constar no relatório, para ficar bonitinho, né, que ela realmente seja uma
vivencie no dia a dia, como a gente vivencia as outras disciplinas, né? E que ela possa colaborar na resolução dos problemas que a gente tem na escola, na união com as pessoas, né, com os alunos. Eu acho isso fundamental, assim, né, essa questão de vivenciar. Domingo, né, não, foi domingo ou foi sábado? Não me lembro. No final de semana que passou, né, vendo uma live, né, agora ficou em modo live, né, sobre um projeto que fizeram no Rio, numa comunidade, que eu não sei qual é, mas eu posso perguntar para a menina, né, sobre... Eles fizeram hortas comunitárias nesse morro lá no Rio, e agora com essa questão no Morro da Providência, lembrei, foi no Morro da Providência, por causa do negócio da Central do Brasil, por causa da quarentena, eles começaram a instalar pias, né, com sabão e água, poderem fazer a higienização das mãos, né, e uma das pessoas do projeto que estava nessa live, e eles começaram despretensiosamente, tipo, e que tinha muita gente que julgava, sabe, pô, mas vocês vão fazer esse negócio lá, a galera vai destruir. E ela disse que o envolvimento da comunidade foi tão bacana, assim, porque não foi uma coisa imposta, né, foi uma coisa construída, que eles problemas com as pessoas arrancarem a horta, quebrarem as árvores que eles plantaram na floresta, né, e que as pias estão lá intactas, que as pessoas usam, que as pessoas gostam, que as pessoas curtem, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer como educador na escola, né, trazer essa vivência, né, os nossos alunos são as pessoas que vão levar para a família, que vão levar para as comunidades que eles moram, as coisas que eles aprendem na escola, né, as coisas que eles vivenciam na escola. Nosso papel é muito importante nisso, né, de fazer essa vivência. Tem mais alguma pergunta, gente? Ou mais algum questionamento? Vou encerrar por aqui. Podemos? Sim, Carol. Com certeza. Quando elas entendem, elas participam muito e preservam. E é isso que a gente precisa, né, como educador ambiental, saber trabalhar, né? Trabalhar. Tem uma pergunta, gente? A gente pode encerrar por aqui hoje? Sim? Gente, muito obrigada mais uma vez pela aula, pela paciência, tá? Eu vou conversando com vocês durante a semana, mando as mensagens para a Adriana, tá? Desejo uma ótima noite a todos, tá? E a gente se encontra aí pelas redes, pela internet, e até a próxima quarta-feira, tá? Eu vou trazer mais coisas para a gente discutir, tá? E mais uns trabalhinhos aí, nesse turbilhão de trabalhinhos que a gente deve estar tendo aí, vocês devem estar tendo na faculdade. Tá bom, gente? Um grande abraço, muito prazer em conhecer a todos, assim, pela telinha, mas a gente conversa em breve a gente vai estar junto. Um abraço. Tchauzinho, gente. Eu vou sair aqui, tá? Obrigada, Vitória. Obrigada. Ai, ai. Valeu, professor. Um abraço. Falou, Gustavo. Um abraço. Vou desligar aqui. Deixa eu tirar o gravando.